E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Matheus William, do canal Command Line. Pessoal, hoje eu tô aqui para passar para vocês uma dica, né, para vocês facilitar o dia a dia de vocês, né, para facilitar o dia a dia nosso. O que acontece? Muitas vezes eu gosto de usar Linux, né? Eu trabalho com infra e todos os meus servidores são Linux, né? Eu sempre dou preferências primeiro ao Linux para depois ver se não tiver como mesmo, aí eu vou para uma solução Windows. Então, o que acontece? Só que dentro do meu trabalho, lá tudo é Windows, né? As máquinas são Windows, né? E apenas os servidores são Linux. Os softwares são baseados em Windows. Então, para mim, ter o Linux, um Ubuntu instalado é muito complicado. Por quê? Mesmo eu usando o Vine, eu tenho problemas depois quando eu vou executar o software, o RP lá do meu trabalho, né? E eu falei assim, caramba, deve ter alguma opção. E aí eu pensei, ó, o Windows, né, a Microsoft recentemente lançou o WSL, né? O que é o WSL? O WSL é um Windows Subsistema Linux, né? É um subsistema Windows para Linux, né? Que chama WSL. Tá, beleza, lançaram isso. Mas então, se eu gosto de rodar o Docker, né? Eu utilizo bastante o Docker no Linux. Será que eu instalando o Linux dentro do meu Windows, sem uma VM, e instalar o Docker dentro desse Linux, será que roda? Então fui pesquisar para ver, né? Achei algumas referências, achei algum pessoal que já fez isso, então fui testar. Porém, durante meus testes tive alguns problemas por questão de kernel. Por quê? A Microsoft lançou o WSL2 agora, meados de julho, né? Então eu tinha o WSL1 e tive que atualizar para o 2. E durante essa atualização do 2 eu tive alguns problemas falando que o meu kernel não estava disponível, que a minha build não era a mais recente. E eu olhava e sempre era mais recente. Então eu tive que instalar, baixar manualmente para a instalação do kernel do Linux para a nova versão. Então, pessoal, qual é a intenção aqui? A intenção aqui é passar para vocês como instalar o Docker dentro do Ubuntu, subsistema Ubuntu Linux, né? Então é bem bacana, vai agregar muito para vocês. Então, pessoal, vai facilitar para vocês não ter a necessidade de ter um dual boot, né? Não ter a necessidade de ter um VirtualBox instalado, como o Ubuntu instalado ou outra distro Linux, para você precisar executar o Docker, né? Para rodar alguma coisa que você tem necessidade e não quer rodar no Windows. Então, vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso. Primeira coisa, eu preciso abrir o PowerShell no modo administrador. Então, venho aqui, digito PowerShell e executo como administrador. Certo? Posso rodar aqui? Posso. Então, o que eu preciso rodar? Eu preciso rodar algum desses comandos. O que esses comandos fazem? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou habilitar o subsistema Windows para Linux, né? Então, eu posso executar esse comando aqui, que eu vou deixar aí embaixo aí na descrição. Então, eu posso executar esse comando que vai habilitar a Future, né, no meu programas e recursos dentro do meu painel de controle. Então, é só eu executar esse comando, né, vou copiar aqui e dar o OK, beleza? Ele não vai precisar fazer reiniciar o computador, ó, no restart. E depois eu preciso habilitar o componente plataforma de máquina virtual também. Eu executo esse comando aqui, tá certo? Eu copio ele e executo pelo PowerShell também, né? Executo aqui, certo? Lembrando, pessoal, que eu tenho que estar com o meu PowerShell em modo administrador. Aqui, ó, administrador, Windows PowerShell, beleza? Tá certo. Mas eu consigo fazer isso pelo painel de controle? Consigo? Claro que eu consigo. Então, eu venho aqui, abro o meu painel de controle, venho aqui em Programas e Recursos. Dentro de Programas e Recursos, eu clico aqui, ó, ativar ou desativar recursos do Windows.
Aqui dentro eu venho aqui, ó. Vamos lá. Plataforma de máquina virtual. Marco essa opção. E subsistema do Windows para Linux. Marca essa opção. Beleza? Feito isso, pronto. Eu já habilitei. Se eu marcar essas opções pelo painel de controle, eu preciso reiniciar o meu Windows. Se eu fizer pelo PowerShell, eu não preciso reiniciar o meu Windows. Beleza? Tá. De novo no PowerShell, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? Vou limpar a tela aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai ter que fazer habilitar a versão do WSL2, né? Como versão padrão. Mas antes eu preciso ver se a minha build tá na mínima, né? Qual que é a mínima? Eu preciso ter a build mínima e segundo a documentação da Microsoft, certo? Eu vou postar a documentação na Microsoft. A atual, eu sempre falo para vocês baixarem tá na atualização atual do Windows, né? Até por questão de patch de segurança, outras comorbidades melhores, outras funções que estão mais atualizadas. Então, vem aqui informações do Windows, clico aqui, resumo do sistema e vejo qual que é a minha versão de compilação. Eu estou na 19.041. Essa é a mais recente. Se você tiver numa versão para baixo, eu aconselho que você atualize para a nova, 19.041. Como eu faço a atualização? É convencional. Eu entro dentro do meu sistema e faço o download, né? Vou lá em configurações, Windows Update e mando atualizar, tá? Então, depois que eu atualizei, estou na última versão da minha build, do Windows, né? Então, eu vou lá e vou definir o WSL como a versão 2, né? Clico aqui e mando definir, beleza? Então, deu essa mensagem aqui, ó, para obter as informações sobre as principais diferenças em relação ao WS2, existe tal. Porém, pessoal, o que acontece? Eu estava tendo algum problema, né? Depois, quando eu estava na build 19.041, e mesmo assim, ele me dava uma mensagem falando assim, ó, que para utilizar o WSL2, eu precisava ter uma atualização no componente do meu kernel. Então, eu precisava visitar a documentação, mandava visitar a documentação da Microsoft, ó. Essa documentação aqui, né? Eu chegava aqui, ó, e mandava eu atualizar, certo? Olha lá, ó. Então, eles falam, se você estiver usando a versão 19.0 tal, verifica o número da build secundário, tá? Então, a build mínima é a 18.362, certo? Mas o que acontecia? Tinha um problema. Por quê? Eu recebi uma mensagem falando assim, ó, você precisa atualizar o seu kernel. Em qualquer momento eu recebi essa mensagem. Então, a qualquer momento aparecia aquela mensagem, né? Depois que se eu executasse esse comando para ativar o WSL2, aparecia essa mensagem. Quando eu baixava a imagem do meu Ubuntu, ele também aparecia. E isso era muito prejudicial, porque eu olhava nas informações do sistema e eu estava na última versão da build, né? E mesmo assim eu não conseguia. Então, o que eu vim aqui no site da Microsoft, fazia tudo o que eles pediam, mas mesmo assim não funcionava. Então, o que eu fiz? Eu achei um fórum e eles pediram para mim baixar, né, para o subsistema Linux 2, né? Então, eu tive que fazer o download para mim poder habilitar, né? Então, eu estou deixando na descrição esse pacote aqui, ó, certo? Você clica nele, manda baixar e instala, né? Aqui a instalação é simples, next, finish. Você nem precisa reiniciar o sistema, né? Feito essa atualização, você já pode seguir baixando a distro que você quer, né? No caso, eu baixei a do Ubuntu, certo? E quando você instala a distro, você clica nela, ele vai pedir para você o nome de usuário e a senha, né, para repetir uma senha. Você digitou isso, pronto, você já tem o subsistema, o Linux que você quer rodar, né? Aqui estão alguns que eles têm disponível, certo? Beleza, feito isso, tudo rodando, né?
Então, o que que a gente vai fazer agora? Depois a gente fazer isso tudo, instalar, colocando a versão, a gente tem dois passos agora. Quais seriam eles? Nós podemos colocar para deixar ele como default, né? Como assim default? Sempre que a gente baixar uma imagem do Linux pela Windows Store, ele já colocar na versão 2, né? Que é o comando que eu tinha explicado antes, WSL set default version 2. Porém, se eu quiser usar alguma versão do meu subsistema Linux na versão 1, como é que eu faço isso, né? Não sei, talvez eu estou precisando usar na versão 1. Então eu digito WSL set version, o nome da distribuição, vamos pôr essa daqui que eu estou aqui mostrando na tela, Ubuntu -20.04, e qual versão que eu quero, 1 ou 2, tá? E aí, pronto, já defini ela. Ah, mas como que você sabe quais são as distribuições que você tem instalado? Eu dou WSL list verbose, né? Olha lá, o meu deu igual. Verbose. Aí aparece qual que eu tenho, certo? Beleza, pessoal. Feito isso, eu já tô com o meu Ubuntu instalado, tudo arrumadinho, né? Ele já tá rodando. Posso ver aqui quando eu inicio ele, né? Mas e aí, agora? Então agora é a parte do Docker, né? Onde eu faço, depois que eu fiz o download, né? Fiz o download, setei ele. Agora eu entro e vou instalar o Docker. Quais são os passos para me instalar o Docker? Beleza, eu tenho dois passos. Mas antes, eu vou explicar para vocês como que eu posso deixar o Visual Studio Code setado direto aqui dentro do Ubuntu, né? Se eu quiser executar algum comando aqui de dentro, fica mais fácil. Então eu aperto o comando code. Ele vai pegar e vai fazer o download do Visual Studio Code, né? Vai abrir tudo certo e aí vai abrir e vai setar. Ou seja, se eu digitar code aqui dentro do meu Ubuntu e digitar main.txt, olha lá, ele já vai abrir o Visual Studio Code, ó, certo? Aí eu não preciso, já fica bem mais fácil para mim, né? E caso eu queira, dentro do meu Visual Studio Code, já abrir o terminal dentro do Linux, eu posso vir aqui, ó, e baixar essa extensão aqui, ó. Chama Remote WSL, certo? Eu instalo ela e configuro, porque sempre que eu for executar a build, que eu for executar um comando dentro do meu Linux, ele já vai fazer de modo automático, certo? Então, olha lá, por exemplo, eu vou abrir o terminal aqui, ó. Eu já configurei para o meu terminal abrir no WSL, ó. Então já é mais fácil. Eu vou deixar essa extensão aqui para vocês mexerem também, tá? Vai ficar mais fácil para vocês. Então, eu vou abrir aqui o meu terminal. Estou usando já estou dentro do meu Linux, né? Então, o que eu vou fazer? Quais são os comandos? Primeira coisa, eu vou atualizar o meu Ubuntu. Sudo apt update, digito a senha e vou atualizar, certo? Atualizei, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um sudo apt install apt-transport -https-ca certificates -curl softwares properties camel. O que é isso? Eu vou instalar pacotes de pré-requisitos que deixam o apt usar o pacote pelo HTTPS, certo? Então venho aqui e executo. Não vou executar que eu já tenho instalado, viu, pessoal? Depois eu vou adicionar a chave GPG para o repositório oficial do Docker, né? Então, também executo o comando. Aperto. Beleza. E agora? Agora eu vou adicionar o repositório do Docker nas fontes do meu apt. Beleza, vou lá, adiciono. E agora? Agora eu vou dar um sudo apt update, que é para atualizar o banco de dados de pacote, para que venha o do Docker. Beleza, e agora? Agora eu vou instalar o meu Docker, né? Vou rodar o comando do meu Docker para instalar o Docker, sudo apt install docker ce. Beleza, e agora? Agora eu vou
e vou rodar, ver se o Docker está instalado. Então, o próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou ver se o meu serviço do Docker já tá tudo certo, instalado. Então, eu vou vir service docker status. Ó, errei o comando aqui, service docker status. O que tá falando? Tá falando que o meu Docker não tá rodando. Então, eu vou startar meu Docker. Então, eu vou service docker start. Certo? Tem que dar o root. Sudo service docker start. Beleza. Vamos ver se meu Docker tá rodando agora. Service docker status. Docker run. Ou seja, meu Docker já tá rodando. Então, se eu der um docker ps, ó, já consigo ver, ó, docker ps-a. Certo? Então, já tenho tudo aqui. Já o comando já deu certo. E eu tô usando meu subsistema Linux, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer para o meu Docker executar sem o comando sudo, porque depois que vocês fizeram isso, sempre vocês vão precisar de, quando vocês for Docker PS e tudo, vocês vão precisar do sudo. Então, o que eu executo o comando? Sudo usermod, né? Para pegar qual que é o usuário que eu estou usando e colocar ele dentro do grupo de Docker. Por quê? Se eu colocar o usuário atual que eu estou dentro do grupo do Docker, aí eu não vou precisar mais rodar o subsistema, rodar com sudo, entendeu? Então, feito isso, eu instalo o Docker e aí já posso usar, ó. Certo? Docker pull hello road, que chama, acho. Hello, olha lá. Certo? Preciso fazer login no meu Docker Hub, né? Então, mas é isso, pessoal. Então, a partir daí eu já consigo executar, né? Já configurei o meu subsistema para ficar conectado com o meu code, VS Code, para me facilitar. Se eu quiser, por exemplo, ó, sudo crontab-e, olha lá, eu já consigo já consigo configurar o meu cron, né? Então, tudo pelo terminal, pelo VS Code, né? Isso facilita muito a nossa vida para não precisar ficar abrindo toda hora vir aqui iniciar abrindo o sistema do Ubuntu, né? Então já facilita bastante se eu for executar algum comando em Python, certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que facilite o dia a dia de vocês e qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem adicionar aí no comentário. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.